Então, bom dia, novamente, agora em gravação. Então, essa nossa reunião do Interarte hoje, 4 de setembro de 2020, vai ser uma discussão sobre a fenomenologia. E para isso a gente chamou o professor Marcos César Daiane Neves, que vai trabalhar com a gente esse tema. Então, eu fiz a sugestão de um texto, mas era só para vocês terem uma ideia, né? Tem gente que está lendo outras coisas, não tem problema nenhum. E daí eu vou passar então a palavra para ele, como eu expliquei, e eu vou estar aqui, mas eu vou estar sem o microfone, porque qualquer coisa eu vou falar diretamente a fonte que está aqui do meu lado, tá bom? Então, boa reunião para todos nós. Um bom dia a todos, apesar de não ser bons dias que estamos vivendo, né? Na contingência aí da pandemia e da quarentena. Às vezes quer que eu fique mais de frente, mas não tem jeito. Bom, e infelizmente uma situação agravada pelo desgoverno que nós temos, né? Uma necropolítica, né? Uma política da morte para se matar pessoas, para se matar instituições, para se matar a verdade, para se matar a ciência e a cultura, não é? E todos os valores que a gente prega, não é? Através da educação, não é? E do bom viver, né? Felizmente, vivemos uma época muito, muito ruim. Não é? E quero lembrar isso, não porque eu sou um pessimista, né? Antes fosse pelo pessimismo, né? Mas infelizmente são os dados da nossa realidade, e uma triste realidade, né? Porque diferente do golpe de 1964, foi um golpe clássico, tanques nas ruas, não é? E navios norte-americanos nas costas brasileiras. Isso não é fake news, isso foi até vazamentos não, né? Liberação de documentos do Estado norte-americano durante o governo Obama, né? O que era uma coisa que se desconfiava, se sabe, hoje. E o golpe moderno, o de 2016, foi um golpe jurídico parlamentar, midiático, e o golpe de 2018, que foi um golpe em que nós elegemos o fascista, e é um golpe neopentecostal, carismático, jurídico, parlamentar, midiático. É um nome desse tamanho para mostrar ao que nós estamos sujeitos diante de um golpe, utilizando um espelho da pseudo-democracia para chegarmos até aqui. E esse meu pessimismo, né, essa minha fala inicial, ela se liga ao personagem que eu vou falar, que é o senhor Edmund Husserl. Né? O Edmund Husserl foi um filósofo, né, ligado inicialmente à área da matemática e depois um filósofo que a gente pode chamar de existencialista, e que viveu os últimos anos da sua vida de uma forma muito ruim também. Né? O Husserl, ele teve um embate durante toda a vida com a escola de Viena, né, os positivistas lógicos, né, mas sempre um embate de grande nível, um embate intelectual, né, o Círculo de Viena. Né? E ontem eu estava recordando, né, o final da escola e o final da vida do senhor Husserl. Né? O Husserl, para vocês terem uma ideia, ele tinha ascendência judaica, e em 1932 ele perde o direito de frequentar a sua universidade, porque ele era judeu. Né? Então ele perde o emprego, né? E a sorte dele é que ele morreu em 1938, antes de ir para as câmaras de gás. Né? E por incrível que pareça, pensem, em 36, 2 anos antes da morte de Husserl, o filósofo que era o expoente do Círculo de Viena, dos positivistas lógicos, o professor Moritz Schlick, havia sido parado na escadaria da Universidade de Viena por um seu ex-aluno,
que era nazista, e que lhe mata com um tiro no peito. Então, para vocês terem uma ideia, não é, de que, infelizmente, como diria o nosso querido Karl Marx, né, a história se repete sempre como farsa, não é? Então, estamos num momento ruim, mas esses momentos ruins, não que a gente deva se acostumar a eles, muito pelo contrário, devemos lutar, né, para que esses momentos ruins passem, não é? Mas é um paralelo interessante que a gente deve buscar sempre na história, não é? Wittgenstein já dizia que quando esquecemos a história, estamos perdidos, né? E é o que ocorre nesse momento. Estamos perdidos, com o navio com as velas rompidas, né, num furacão, né? Mas lutaremos. Pois bem, então a Josi me pediu hoje para falar sobre fenomenologia. Ela sugeriu um texto do meu querido orientador de doutorado, professor Joel Martins, né, que faleceu ali por volta de 1993 ou 94. Né? Foi o reitor da PUC. Acho que quando ele morreu, ele ainda estava na vigência do cargo. Né? E foi professor de duas instituições, tanto da Unicamp quanto da USP. Né? Eu o conheci na Unicamp até por um fato muito positivista. Né? Eu tinha feito mestrado no Instituto de Física, tinha passado já para o doutor, feito a defesa, passado para o doutorado em Física, né? Praticamente tinha já eliminado todos os créditos, né, do doutorado em Física, porém, o pessoal da Física resolveu dizer que a minha tese e a de um outro colega não era bem-vinda ao Instituto, porque ela era mais afeita à faculdade de educação. Ou seja, estávamos sendo expulsos. Né? Inclusive, o diretor de época era um diretor terrível, né? Ultra positivista. Né? E aí, então, a gente encontrou o professor Joel Martins, né? Que acolheu as nossas teses, né? As nossas temáticas que a gente estava querendo estudar. Né? E, ao final, nós acabamos o doutorado na psicologia da educação. Né? Foi um momento muito bacana também, porque eu conheci pessoas muito boas, até do ponto de vista nacional. O professor Joel Martins era o primeiro nome da fenomenologia no Brasil. O professor Moacir Gadotti nos deu aula. O Moacir Gadotti é o que preside o Instituto Paulo Freire hoje, custodia aí, o grande legado freiriano. E nós, nessa convivência e a gente já teve que aprender a desconstruir um monte de certezas nossas pela investigação do fenômeno, né? E da fenomenologia como um ramo importante da filosofia. Né? Tudo isso nos levou não somente à construção das nossas teses, mas também à criação, lá na PUC São Paulo, da Sociedade de Pesquisa e Estudos Qualitativos, que existe até hoje, com um grande fruto. Né? Eu viajava praticamente a cada 15 dias fazendo o trajeto Campinas-São Paulo para a gente fazer as nossas discussões, tanto de orientação quanto de seminários dentro da sociedade. Né? Então, isso foi muito bacana, porque gerou a revista, grupos de estudo, orientações e formação de professores e pesquisadores. Né? Então, a fenomenologia ela vai derivar dos estudos do Brentano, que é um matemático. Né? O Edmund Husserl começa a estudar, não é, um grande ramo do conhecimento, que é a matemática clássica.
né? A matemática clássica também junto com a física clássica, que tinha, já desde o século XVII, né, ditado mais ou menos a norma, a regra, né, e a forma de pensar das demais ciências. Não é? Porque, pensem, né, um grande físico e matemático do século XVII é o senhor Isaac Newton, uma obra sua que é fundamental, talvez seja a maior obra jamais escrita, que é os Principia, né, ou os princípios matemáticos da filosofia natural. Né? Em 3 livros que compõem os princípios, nós temos basicamente a compreensão do mundo micro e macroscópico, né? Ou seja, do micro-universo ao macro-universo. Né? E dessa prerrogativa newtoniana vão começar a nascer as certezas da ciência, uma ciência que pode ser definida por uma função temporal e onde seria possível conhecer desde o passado remoto ao futuro distante da evolução ou da involução de um sistema, seja ele não é um gás que se expande num êmbolo até o universo que se expande ao infinito. Né? Mas também se começou a pensar, mas também não seria isso para a vida, não é? No sentido biológico, no sentido da sua zoologia, da sua botânica? Não seria também assim no sentido geológico? Não seria assim também no sentido psicológico? Né? Não seria também assim no sentido econômico? Então, a física e a matemática clássica começam a se espraiar para todas as ciências, servindo de modelo, né, quase ditatorial, para até definir o que é isto a ciência. Né? Então, nós, né, junto com Newton, né, nós temos a certeza cartesiana, o cogito ergo sum, e daí, né, para a certeza positivista inaugurada pelo senhor Augusto Comte, não é, que vai buscar um regramento, não é, baseado aí nos ditames do senhor René Descartes. Né? Ou seja, ele vai inaugurar, não é, o que a gente chama de primeiro positivismo, não é? O mundo como certeza e a exclusão da metafísica, não é, como uma, digamos, algo que estava fora da física, não poderia ser considerada, portanto, como digna do edifício da ciência. Né? Então, com isso, a gente tem praticamente uma exclusão da teoria do conhecimento, que a teoria do conhecimento ela abrangia, não é, desde a física até a metafísica, ou seja, deixava um campo aberto à investigação da ciência, envolvendo o ser que faz ciência, ou seja, envolvendo o subjetivo, né? Mas na ciência positiva, não é, o ser ele é contingente e, portanto, ele deve estar fora do objeto do conhecimento. Né? Então, com isso, a história vai ser reduzida a um historicismo, a psicologia a um psicologismo, a economia a um economismo, não é? E todas as ciências ditas humanas e sociais vão, digamos, tentar repetir os métodos exatos da física e da matemática clássica. Né? O senhor Russell, obviamente, ele vai se insurgir contra isso, não é? De tal forma que no final do século XIX ele já vai escrever um importante livro, que são as suas ideias, né? o
der Ideen das Phänomenologie, né, a ideia da fenomenologia, onde ele vai, basicamente, desconstruir o positivismo, né, a objetividade, né, que é contraditória daquilo que estava por vir da ciência, né, até a própria construção do conhecimento histórico, né, e vai bater muito forte numa tecla chamada fenomenologia, mas a tecla que é a volta ao mundo da experiência. E a experiência só é experiência quando ela é experienciada por alguém. Então, é a reintrodução do sujeito, do ser, na interrogação daquilo que possa vir a ser chamado de fenômeno. Né? Então, antes de prosseguir, né, é interessante que a gente vá até a significação do que é isto fenômeno. Né? O que é fenômeno? Então, fenômeno vem do grego phainomeno, do verbo phainestai, que quer dizer trazer à luz. Né? Então, é quase uma maiêutica socrática e é quase uma teoria das ideias platônica. Né? Lembre-se aí o mito da caverna, né? Em que o sujeito só vai conhecer o que é a sombra quando ele sair à luz. Né? Quando ele romper os grilhões, né? Escalar, né? As paredes da profunda caverna em que ele sempre viveu e descobrir que as sombras que ele via lá dentro da caverna, graças a uma fogueira que ardia às suas costas, projetava na parede oposta a sombra dos prisioneiros, né? Nada mais é, e tudo isso nada mais é do que a interposição entre o objeto e a fonte de luz, né? Projetando, né? Pela interposição do objeto ou do sujeito, né? A sombra nessa tela espectral. Né? Então, o que o Husserl vai fazer, não é uma volta, né, ao mundo da experiência. Né? E ele escreve um livro fundamental, antes das suas ideias, que é a crise das ciências europeias. Né? E é uma crise que ele previu muito, 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 muito antes, né? Porque a ciência positiva, né, e agora, já no século XIX, não é, com os positivistas lógicos, não é, com os newtonianistas, né, as pessoas que haviam conduzido ainda para mais adiante, né, as consequências da física de Newton, não é? Essas ciências iriam entrar em crise, ou já estavam em crise, pela exclusão do ser nas suas interrogações fenomenológicas. E ele estava tão correto nisso que todas as certezas newtonianas, que, né, para vocês terem uma ideia, havia newtonianistas, né, que dizia que toda a física já havia sido construída. Só restava, portanto, ver localizar a posição de alguns átomos, de algumas estrelas, né? E posteriormente a gente poderia dizer das galáxias, né? Mas as galáxias não tinham sido descobertas ainda até a década de 20, com Hubble. Né? Então parecia que a física estava acabada, né? Ou seja, só restava, então, ficar ali no escritório fazendo o mapeamento de onde estavam os átomos e de onde estavam as galáxias. Nada mais enganoso, né? Tão enganoso que as duas primeiras décadas do novo século, o século XX, vai colocar a física de cabeça para baixo com a relatividade einsteiniana, a relatividade especial primeiro e depois a relatividade geral, e a mecânica quântica. Tá? Por falar em mecânica quântica, gente, nunca acredite nessas bestagens de coach quântico, tá? Nunca use pulseirinhas quânticas, né, que isso tudo é balela, viu, gente? Parem de comprar horóscopo, né? Parem de acreditar em sortilégios e religiões, tá? Vamos fazer ciência.
Isso uma puxada de orelha que eu dou, porque nós estamos vendo aonde isso está nos levando, né? E a física quântica nos levou, por exemplo, ao princípio de indeterminação ou de incerteza de Heisenberg, né? Nos levou à dualidade onda-partícula. Nos levou não à certeza, mas às incertezas, né? Então, por exemplo, e eu vou dizer isso porque quando eu quero medir algo no mundo quântico, né, eu tenho que medir coisas tão pequenas, que o óculo que eu uso, né, para eu ver galáxias, eu utilizo esse aprimoramento galileano, que é o telescópio, né? Mas se eu quero ver o mundo das partículas, né, isso aqui, né, eu tenho que utilizar um microscópio de tunelamento quântico, se diria hoje, né? Só que é o mundo da escuridão, é quase a caverna platônica. Eu tenho que iluminar a minha caverna, né? Só que no mundo quântico, quando eu ilumino, eu tenho que iluminar o objeto. Vocês sabem, todos vocês que utilizaram o microscópio, vocês sabem que tem que ter uma lanternazinha ali embaixo para iluminar o objeto, né? No mundo quântico é a mesma coisa. Só que a luz que eu uso para tentar ver o micromundo, essa luz, o comprimento de onda dessa luz, tem praticamente a mesma dimensão espacial, ou até temporal, daquele objeto. Então, com isso, eu faço parte daquilo que é observado. Então, observador e observável se comungam numa região de incerteza. Esse é o princípio de indeterminação de Heisenberg, né? Ou seja, isso era uma coisa que não existia ainda no mundo do Russell, quando ele escreve A Crise das Ciências Europeias, mas é uma ciência que vai conduzir a esse quadro dramático, né, da ciência dita positiva. E a ciência positiva vai ser testada de forma horrenda, não é, nas duas guerras mundiais do século XX, produzindo, não é, o envenenamento por gases na Primeira Guerra Mundial, né, nos campos de batalha, né, a guerra por envenenamento pelos gases, né, inclusive é um amigo do Einstein, né, que desenvolve essas bombas, né, e por incrível que pareça, é o Einstein que com uma carta a Roosevelt vai ser o ground zero, ou seja, o início das pesquisas que vão levar às bombas de fissão que serão, infelizmente, utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, a ciência positiva criou algo muito negativo, né? Então, voltando a Russell propõe um programa de volta ao mundo da experiência, né? E a preocupação dele era, né, a ciência, né, vocês podem dizer isso, mas a fenomenologia, né, ela tem uma preocupação, que é descrever o fenômeno e não explicá-lo. Existe uma coisa muito diferente entre o que é explicação e o que é compreensão, não é? Por exemplo, não é? Só para citar um exemplo sempre da física, esse livro cai porque, né, a gente pode usar qualquer explicação, né? Se eu tivesse em época grega clássica, isso cairia. Isso cairia, está caindo porque ele busca o seu lugar próprio, né? Se eu tivesse em 1665, lá na fazenda da mãe do Newton, porque Newton estava em quarentena junto com a sua família, por causa da peste bubônica em Londres, 2 anos de quarentena. Então, se eu pedisse uma explicação de por que esse livro cai para Newton, Newton diria que ele cai, não é, puxado pela proporcionalidade entre as massas do livro e da Terra e na razão inversa do quadrado da distância que separa esse livro do centro da Terra, né? Muito boa explicação, né? Também.
Se eu tivesse lá em Berlim ainda, 1932, com o Einstein, ele diria que esse livro cai devido a uma depressão, não é? No tecido do espaço-tempo provocado por uma massa grande gravitacional que é a Terra, né? Então esse livro cai nessa depressão, né? Dei 3 explicações. Compreendi o fenômeno? Não compreendi o fenômeno, né? Mas eu posso descrevê-lo segundo as contingências históricas de cada época, né? E produzir uma visão de mundo. Então a preocupação da fenomenologia era com a descrição do fenômeno e não com a explicação. Aí, se a Josi puder ir lendo algumas coisas, eu não consigo ler aqui, e eu vi que apareceu uma pergunta. Tá? Bom, a fenomenologia, então, a Josi está lendo. É melhor abrir o microfone. Ô, Jéssica, pode falar? Pede para Quem quiser me interromper de vez em quando, pode Jéssica, interromper, tá, você gente? quer falar? Ou eu vou ler agora, mas se alguém quiser falar, de repente pede, daí pode falar. A Jéssica dizendo, a fenomenologia busca, então, conhecer o que determinado fenômeno significa, entre parênteses, na sua essência, a partir da descrição da experiência vivida? É um questionamento. Exatamente. É exatamente isso aí. É aí que eu vou chegar. Não é? Eu tô construindo a questão histórica, né, para mostrar, né, por que o Edmund Husserl vai propor, né, uma coisa completamente, eu não diria completamente nova, né, porque eu sempre acredito, não é, que as raízes da fenomenologia estão em Sócrates, né, nesse sujeito aqui, né, que é o dono da frase mais brilhante da história da filosofia, que é só sei que nada sei. Né? E queira ou não, ele tentava descrever os dados da consciência, né, para se chegar à conclusão daquilo que não sabemos, né, porque somente nessa estrada é que poderemos divisar um horizonte para dizer aonde vamos, né, e para conhecer aquilo que não conhecemos. Né? Então, a fenomenologia ela vai se situar entre a metafísica e o positivismo. Né? Ela não vai banir, portanto, a metafísica. Então, vai ser uma forma de reflexão, né, olhando para as coisas da forma como elas se manifestam para a consciência. Por isso que eu falo que é sempre uma inspiração socrática. Tá? Né? Ou seja, quais são os dados da consciência? Né? Então, ela vai buscar a essência do que é o ato de conhecer. Não é? Ou seja, não é? Porque aquilo deve ser o invariante do fenômeno, não é? A essência do fenômeno, ou o eidos. Não é? É por isso que a fenomenologia é sempre, digamos, mescolada com a psicologia eidética, não é? Uma forma de psicologia das essências. Não é? Então, não existe o sujeito e o mundo, mas existe o existir do sujeito. Ou seja, a vida como trajetória. Não é? Isso é uma questão importantíssima, porque a gente só conhece o fenômeno na interpretação que dele temos. Não é? E aí está um grande problema. Como chegar a essa essência? Não é? Então, uma outra coisa que o senhor Russell diz, né, e o que o professor Joel Martins diz no belo texto dele, que é um texto sintético muito, muito bom, né, é sobre a direção da consciência. Não é? Ou seja, é sempre uma intencionalidade. Ou seja, a consciência vai ser sempre consciência de alguma coisa. Não é? E é nessa alguma coisa que nós vamos ter que descrever o que ela é.
o que é isto, né? Basicamente, eu iria terminar a minha fala assim, mas já vou adiantando, né? O que é isso? Né? O que é isto a ciência, o que é isto a ansiedade, o que é isto a depressão, não é? Até o que é isto a própria fenomenologia. Então, todos os atos humanos são permeados por intencionalidades, ou seja, pela busca daquilo que é, né? Mas, infelizmente, o viver humano, o viver contingencial humano, vai fazer com que nós vivamos, né, mesmo com toda a educação, com toda a ciência, toda a tecnologia, etc., vai fazer com que nós vivamos sempre um mundo pré-reflexivo, sem interrogação da nossa própria consciência, né? Então, voltando, né, a fenomenologia pode ser definida como uma ciência descritiva das essências da consciência e de seus atos, né? E aí, portanto, nós matamos o método e adotamos a trajetória, né? Isso é importante. Eu estou para escrever um trabalho chamado, porque vocês sabem, né, que é René Descartes que inaugura o método, né, o método da certeza, que nos conduz à certeza, né, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, né? E a minha interrogação me leva não ao método, não à certeza, mas ao provável, né? A uma trajetória, né, que não me conduz exatamente à certeza. E, portanto, talvez eu não penso, logo existo. Talvez eu penso, logo penso que existo. Né? Ou seja, né, fica essa zona de interrogação, que é uma zona, né, que, apesar de não nos dar certeza, nos dá a possibilidade da interrogação, né? E o trabalho que eu estou tentando escrever é o mito do método, né? Talvez quase ali numa perspectiva epistemológica feyerabindiana, né? Que é o mito do método, o mítodo, né? Que é uma bobagem que as ciências positivas nos tentam colocar, né? Então, por exemplo, a gente não pode falar, né, de aprendizagem, de ansiedade, de depressão, né? Mas a experiência de estar aprendendo, a experiência de estar ansioso, né? A experiência de estar fazendo ciência, né? Então, não é um gerundismo, não é? Mas é a própria experiência, não é, da interrogação, não é? Ou seja, de colocar, né, aquilo que acreditamos, né, que somos, mas também das crenças que elas mesmas são equacionadas pela nossa consciência, né? Não por absolutos, né, mas por estar na trajetória. Então, o foco vai ser sempre no fenômeno e não no fato. É muito importante que a gente coloque isso, né? A ciência positiva, ela vive do fato, né? O fato, o que é? É o feito, né? Vem lá do latim factum, fato, italiano, né? Então, as realizações, não é, da ciência parece estar sempre nos seus produtos, não é? Naquilo que foi feito, no fato científico. E o fato científico ele exclui qualquer dúvida, não é? E é daí que nasce aquele mito do método, né, científico, de que o cientista ele é desprovido de preconceitos, a ciência é neutra e blá, 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 né? Isso é basicamente uma grande inverdade, né? Porque, basicamente, a pergunta que devemos fazer é se existem os fatos ou se só existem fatos teóricos, né? Muitas vezes a teoria, né, praticamente precede os fatos. Ou seja, os fatos são sempre fatos cheios de teorias, né? Então, isso é muito importante, né?
para acabar com aquele negócio. Eu observo e depois eu faço uma teoria. Não é verdade. Não é verdade. Né? Então, a gente vive um mundo pré-reflexivo, não é? E que se a gente não tomar consciência, não é? A gente nunca vai sair dessa pré-reflexão. Não é? E o ser, não é? O ser, o sujeito que conhece, cognoscente, não é? Ele deve viver numa região de interrogação, que é a sua região de inquérito. Ou seja, o que é o que é. Não é? Então, no fenômeno, é por isso que eu citei antes o princípio de incerteza de Heisenberg, não é? Porque no enfoque fenomenológico vão sempre se encontrar fenômeno, não é? E pesquisador. Ou seja, eles fazem parte de uma coisa muito ligada. Né? Não é possível eu, como nas ciências positivas, falar, não, uma coisa é o fenômeno, a outra coisa é o pesquisador. O pesquisador está fora do fenômeno. Né? O pesquisador independe dele. Né? E na fenomenologia, não é isso que ocorre. Né? E o fenômeno é sempre posto em suspensão pelo pesquisador fenomenológico por uma coisa que o Husserl chama de epoquê. Escreve epoché, mas se lê epoquê. Né? Que é o pesquisador, ele vive num mundo da sua formação, um mundo de muitos marcos teóricos, epistemológicos, históricos, sociológicos, ou que seja, ideológicos. Né? Lembre-se, gente, nós sempre temos uma ideologia, tá? Só nos resta perguntar se a nossa ideologia é includente ou excludente. Essa é uma frase do Paulo Freire, tá? Né? Ou, se o cara falar assim, você é cheio de ideologia. Eu e você que está me acusando também o é. Só que a sua ideologia provavelmente é excludente. Né? Para matar a gente. Né? A minha não. A minha é para criar educação, tentar o bom viver, o bom conviver, etc. etc. Né? Então, nós somos bombardeados permanentemente pelas nossas crenças construídas no processo histórico. Né? Mas, quando a gente está interrogando um fenômeno, a gente tem que, de alguma forma, nos distanciarmos dele por um momento e voltarmos a ele posteriormente para ver se aquilo que brotou no encontro entre o fenômeno e a interpretação, a descrição se mantém. Veja que eu não falei a explicação, falei a descrição. Bom, o que o pesquisador vai buscar na descrição do seu fenômeno? E eu vou dizer o meu fenômeno que eu estudei no meu doutorado. O meu fenômeno era o que é isto, a ciência, na voz de 5 professores. Então, eu peguei 5 professores de formação completamente diversas, inclusive uma professora que estava internada porque sofria de esquizofrenia. Foi muito legal porque eu já a conhecia, mas não sabia que ela estava internada e ela tinha desaparecido. E ela mandou um dos seus discursos escritos, de forma clandestina. Ela pegou um papel, roubou um papel lá na clínica. Ela estava internada, na época era quase um hospício. Escreveu lá mal escrito, jogou a coisa pela janela, alguém pegou, que estava previamente combinado, e aí o papel chegou até mim. Então, o que a gente procura? A gente procura o discurso. E o discurso, ele é um discurso em que o pesquisador não interrompe aquele que fala. Nós temos que registrar a fala nos seus vários momentos, utilizando vários, desde o ouvir e a gente registrar por escrito, até a gravação em áudio ou até a gravação em vídeo.
E o que a gente procura é estruturar o discurso e tentar, no nosso encontro intersubjetivo entre pesquisador e pesquisando, entre sujeito e pesquisador, não é? A estrutura do seu discurso. Ou seja, as unidades que dão significado aos discursos. E como essas unidades convergem e se mantêm invariante, construindo para o sujeito, né, a compreensão dele daquele fenômeno. Né? E o que é importante é que nesse conversar, nesse discursar, né, o sujeito está saindo do seu universo pré-reflexivo. Né? Provavelmente, muito provavelmente, ele vai voltar a mergulhar nele e ali ficar. Né? Mas o que nos interessa é o que emergiu desse universo. Né? Então, o que procura o pesquisador são as convergências e os invariantes. Né? E para isso eu disse, né, o professor Joel Martins coloca aí 4 momentos, né, o da leitura, o do retorno, o das unidades de significação e a síntese, que é a estruturação do fenômeno. Né? Quando nós estamos estudando, né, essas falas, essas diferentes falas, a gente pode, na nossa interpretação, porque a gente nunca pode fugir da interpretação, mas a gente, como pesquisador fenomenológico, vai estar sempre tentando estar dentro das coisas emersas do universo pré-reflexivo do sujeito, que fala, né? A gente pode sempre tentar ancorar algumas das nossas descrições com algo que a gente conhece. Sócrates, Platão, Derrida, não é? Heidegger, não é? Então, com isso, não é, a gente está fazendo uma hermenêutica, né? Então, que é a arte da interpretação filosófica. Né? Então, por exemplo, na minha tese, eu construí a compreensão de cada sujeito pela digamos, quando o sujeito discursa, obviamente, a maioria do discurso é um discurso ingênuo, ou seja, desprovido de significações ou provido de vários preconceitos que são coisas exteriores ao sujeito. Não é? Então, o que a gente precisa encontrar são as unidades que dão significação. E essas unidades, muitas vezes, elas convergem e a convergência nos dá uma compreensão que a gente chama de ideográfica. Ou seja, essas unidades convergentes, elas são como ideogramas. Não é? Ideogramas quase no sentido dos hieróglifos egípcios, nos ideogramas chineses ou japoneses, né, que aparentemente parece uma incompreensão, mas indexa ali uma compreensão e uma linguagem, né? E, portanto, uma interpretação. Né? E quando você tem vários sujeitos, não é? Nós precisamos comparar as várias unidades de significado nas suas convergências que conduzam para um nomos, uma regra, uma convergência mais geral, né? E que nos dá uma compreensão mais ampla do fenômeno situado, o que é isto a ciência, né? E o que a gente chama de compreensão nomotética, o nomos. Não é? Nomos compreendido aí, não como lei, né? Porque lei está muito ligada à ciência positiva, né? Mas como regramento e a compreensão mais ampla daquele fenômeno. Né? Aí o pessoal vai sempre dizer, mas você usou 5 sujeitos só, você não fez uma pesquisa estatística. Não fiz porque não é esse o interesse. A pesquisa estatística está dentro de outros parâmetros até, não é, talvez positivistas, não é, porque as perguntas já estão pré-determinadas. Né? Por isso que é tão difícil fazer pesquisa de opinião. Pode perguntar assim, Jéssica. Professor, então, um fenômeno ele tem diferentes significados. Isso dependendo do sujeito que está interpretando esse fenômeno, do pesquisador. Exatamente. E ele vai, então, trazer para a sua área e para a sua...
vai trazer para sua interpretação, para sua área do conhecimento. Seria isso, né? Sim, porque você, por exemplo, eu não sei se você é formada em física, química, matemática, né? Você vai carregar sempre, Matemática. né? Você vai carregar sempre o seu ser matemático. Agora, o que você não pode é, na interrogação fenomenológica do sujeito que você está estudando, você colocar os seus preconceitos. Entendeu? Mas a sua interpretação vai estar eivada, não é? Por uma coisa anterior a você, mas uma coisa posterior a você, porque você se modifica na compreensão do outro. Né? É isso que a gente chama de um encontro intersubjetivo. Né? O pessoal fala, né? Por isso que muita gente confunde fenomenologia com psicologia, mas também é psicologia. É a psicologia das essências, do eidos, a psicologia eidética. Né? Então, mesmo quando você faz a sua hermenêutica, provavelmente você vai usar, né? Assim como o Russell usou, o Brentano era matemático. Né? Assim como você pode usar, né, desde os filósofos mais clássicos, né, a Maria Vigiane Bicudo, né, que foi a vice-presidente da nossa Sociedade de Estudos e Pesquisas Qualitativos, né, e depois a presidenta. Né, ela é matemática. Ela está lá no Departamento de Matemática da Unesp de Rio Claro. Né? Então, o problema é que quando a gente se forma, ou se deforma, eu sempre falo que a gente se deforma, né? A gente ganha um rótulo, né? Ganha um carimbo na testa, você é matemático, você é físico, né? E a gente tende a agir segundo os ditames, não é? Ainda, mesmo com toda a relatividade, mesmo com toda a mecânica quântica que nos colocou aí as incertezas todas, a gente continua agindo de forma mecanicista, positivista, lógica, né? Então, sim, né? A gente não se exclui do campo das próprias incertezas nossas, mas dentro do nosso campo de formação. Seria, não sei se é correto fazer essa analogia, mas seria como os grilhões, né? E é difícil você quebrar, Exato. você romper esses grilhões, porque isso que você falou do carimbo, né? A gente recebe um carimbo ali, são os grilhões, e é difícil você quebrar, você sair desse mundo, assim, né? Exatamente. O mito da caverna, não concebe, na verdade, a teoria das ideias platônicas, que, por sua vez, está alicerçado na maiêutica socrática. A maiêutica socrática, o que era? Era a presença de um demiurgo, né? um daemon, um demônio, que é o bom demônio, né? Não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo lascou, né, com essa bela figura do demônio, né? Que é aquilo que fica na nossa consciência, né? Interrogando a nossa consciência, interrogando, né, os campos daquilo que a gente não sabe e reconhecer que a gente não sabe. Né? Mas, infelizmente, né, na longa evolução do conhecimento humano, é isso que queira ou não, é metafísico, né? Metafísico, não é religioso. Religioso é outra coisa. Né? Eu sempre falo, não misture ciência com religião, conhecimento com religião, porque sempre alguém vai morrer. E não são os religiosos, viu? São os filósofos e cientistas. Por isso que eu quis começar a minha fala com o assassinato do Moritz Schlick por um nazista. Né? E o triste fim da vida do Russell, né? Que perdeu o seu emprego, né? Perdeu, né, a sua possibilidade, inclusive, de ir à universidade. Né? É muito triste isso. A gente viu aqui no Brasil o Cancelier, né, que é o reitor da UFSC, que foi acusado por essa quadrilha do Sérgio Moro, não é? Foi proibido de entrar na sua universidade e acabou se suicidando. Né? Porque, você imagina, né? Nós que vivemos nas nossas escolas, perder o acesso às nossas escolas nos leva, né? Então, essa é uma questão complicada, né? Quebrar os grilhões, né?
Uma forma de quebrar os grilhões são várias, né? Essa é a fenomenologia, é o estudo da inter e da transdisciplinaridade, né? E a ciência hoje demanda esse posicionamento mais amplo, né, das essências da consciência. Tanto é, né, que a BNCC, né, pensem quando a BNCC entrar para valer nas escolas. Nós continuamos a formar os nossos professores de forma muito disciplinar, muito positivista, e o sujeito vai chegar nas escolas, vai encontrar um novo ensino fundamental, um novo ensino médio, e aí? Né? É complicado. Então, é essa a grande contribuição do professor Joel Martins, não é? A Maria Vigiane Bicudo, né, que é uma grande estudiosa da fenomenologia. Né? Eu encontrei, inclusive, ontem, uma biografia do Joel Martins, uma biografia que também se pretendia a recensear, inclusive, as inúmeras teses e dissertações que ele tinha orientado, mas eu vi que é uma dissertação de 2005, mas tem falhas. Por exemplo, não está ali nem a minha tese, nem a do meu querido amigo Washington Pacheco de Carvalho, né? Mas é porque ele estava muito centrado nas teses e dissertações da PUC São Paulo, né? Apesar que colocou 2 ou 3 da Unicamp, mas bem mais antigas, da década 70. Né? Tem um livro, né, que é muito bom, que é, né, para principiantes, que é esse, o que é a fenomenologia do Dartig, né, que é francês, né? Esse da Bicudo, a fenomenologia, confrontos e avanços, né? Esse também da Bicudo e do Garnica, 2 matemáticos, filosofia da educação matemática, e os temas fundamentais da fenomenologia do Centro de Estudos Fenomenológicos de São Paulo, que era outra associação que tinha. Né? São textos mais clássicos aqui na cultura brasileira. Né? Existem outros textos importantes. Né? Tem o Heidegger, o Ser e Tempo, que está traduzido, mas eu tenho um pós-conceito do Heidegger. O Heidegger, ele foi nazista até o final da Segunda Guerra. Não um nazista que tenha pertencido à SS, não matou ninguém, né? Mas para você ter uma ideia, e ele era um sujeito que estudou muito Husserl, teve aulas com Husserl, né? Algumas divergências filosóficas com ele, mas quando o Husserl perdeu o seu acesso à universidade, o Heidegger se apressou a tirar do seu Ser e Tempo, a sua obra-prima, uma menção que ele tinha feito no início do livro em homenagem ao Husserl. É muito triste isso também. Né? Isso mostra como o nazismo e o nazifascismo é perigoso, né? Especialmente quando entra dentro das academias. Né? Mas o Merleau-Ponty é outro autor que eu gosto muito, né? Não sei se a Josi já conversou com vocês sobre isso, a fenomenologia da percepção. Né? Ele tem aulas, né, que foram reunidas, ele morreu muito cedo, e ele estava escrevendo um livro, Visível e Invisível, que foi recolhido, e muitas das suas aulas foram publicadas também em forma de livros, e em 2 volumes aqui no Brasil pela editora Papyrus. Vale a pena ter, é um grande sujeito. Né? A Josi estava lendo um livro, qual livro, Josi? Que é um livro bastante legal, né, muito fácil também, que é, né, aí está pedindo para a Ruth, né, que é o primado da percepção e suas consequências filosóficas. Na verdade, é quase um diálogo, tá? É muito legal falar da Gestalt, da psicologia da infância, né? E tem aqui um diálogo dele com a senhora Renan, o senhor Cesare, né? E outros personagens aqui, reais, né, que estão discutindo aqui com ele. É muito legal. Esse é um livro da Autêntica, se não me engano, uma editora portuguesa. Deixa eu ver. Não, é de Belo Horizonte. Então, é bom porque os livros brasileiros são mais baratos que os livros portugueses, que são importados, né? Aliás, seriam mais baratos, né? Mas agora o Paulo Guedes vai taxar os livros, né? E vão ficar mais caros. Tá, a Josi quer fazer perguntas. Fala do seu touro.
na tese. Ah, não, quando a gente trabalha a fenomenologia, a gente usa um recurso que é a redução fenomenológica. O que é a redução? A redução é quando você tenta limpar o discurso das suas contingencialidades e coisas que são cosméticas, ingênuas, né? E você vai localizando todas as unidades que você chama de unidades de significado, e depois você vai vendo as convergências, e, portanto, você vai fazendo uma coisa, e esse processo é chamado de redução fenomenológica, ou redução eidética, ou seja, conduzindo o discurso para as suas essências fundamentais, né? E eu tinha visto um trabalho do Picasso, Pablo Picasso, que era uma redução a um touro, de um touro. E eu assinava naquela época uma revista que era o Correio da Unesco, uma revista excelente, feita pela ONU, não é, impressa pela ONU, mas que chegava em várias línguas e chegava em língua portuguesa. Era uma revista excelente, não sei se existe ainda, né, porque a ONU perdeu muitos recursos, né, inclusive o Trump cortou os recursos para a Unesco, e essa revista era da Unesco. E era um estudo muito legal do Pablo Picasso, que ele começava com um touro portentoso, desenhado, não sei se em nanquim ou em carvão, né? E eu sei que ele passa vários dias desenhando esse mesmo touro de formas diferentes, e esse touro vai se reduzindo, vai se reduzindo, vai se reduzindo, até que se reduz a um touro, não é? Em que, se a gente olhar, você reconhece que é um touro. Mas é um touro muito simples, com alguns poucos traços, onde se vê uma cabeça, um chifre e um corpo e suas pernas. E eu usei aquilo, não é, como uma forma imagética para se ilustrar o que era a redução fenomenológica, né? Obviamente está num livro meu. Vocês podem encontrar esse livro meu completo no meu ResearchGate, tá? O ResearchGate é uma plataforma. E a Josi colocou no grupo também. Que é a tese, que é quase a mesma coisa, tá? Mas o meu ResearchGate, é só colocar meu nome completo, ResearchGate, né? E lá é só colocar o título, O que é isto, a ciência, que vocês vão encontrar o livro completo. Aliás, eu estou colocando boa parte da minha produção acadêmica e de divulgação nessa plataforma. É muito, muito, muito amigável essa plataforma, gratuita, não tem que pagar nada, não é? Então é muito legal. Então é só colocar meu nome e ResearchGate. Tá? E uma coisa interessante que me aconteceu foi que no início do ano passado, eu fui convidado para dar uma palestra, e aí estava assistindo uma palestra de uma outra colega que eu não conhecia, né? E ela usou essa imagem, né? Só que ela não sabia de onde tinha sido usada a imagem, né? Aí eu falei, o autor dessa imagem colada à redução fenomenológica é minha, né? Aí ela até me agradeceu tudo, e logo depois ela colocou, né? É uma pessoa que trabalha, inclusive, da palestra, né? Que ela, inclusive, trabalha... Hoje eu estou ruim de nome, meu Alzheimer hoje chegou aos píncaros da glória. Mas é o professor Roque, lá do Rio Grande do Sul. O Roque era um sujeito super positivista e acaba a vida dele fenomenólogo. A mesma história do meu orientador, o professor Joel Martins, que também, ele sempre falava, ele era um psicólogo muito positivista, mas ele mudou, né, ao conhecer a fenomenologia e virar, né, o ideólogo da fenomenologia no Brasil, né? Nós temos muito que escrever ainda sobre esse personagem, que é importante para a história da filosofia, da psicologia, da história, etc. Bom, não sei, Josi, acho que era isso que eu tinha que falar hoje.